Vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade nesse tema tão incrível que é majestade, a majestade do Senhor. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor, e deixa ela aberta no livro de Salmos. Deixa ela aberta aí. Quando nós atribuímos a majestade a alguém, nós estamos reconhecendo a grandeza desse alguém. Quando nós olhamos para alguém e falamos, nossa, fulano é majestoso, nós estamos dizendo que esta pessoa é muito grande. Mas o mais interessante é que todas as vezes que nós expressamos a palavra majestade, nós estamos falando do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. E quando nós falamos, quando nós olhamos para a humanidade, não existe um ser humano para falar tão bem dessa majestade, para nos levar a pensar sobre a majestade do que o próprio salmista Davi. O salmista Davi, ele é tão cirúrgico, ele é tão detalhista, que ele, todas as vezes que ele senta no seu trono, ou seja, em qualquer lugar, e quando ele eleva os seus olhos para Deus, não tem como ele não elevar a majestade do Senhor, a grandeza do Senhor. E o salmista Davi, quando ele estava um dos seus salmos, no Salmos 93, Salmos de número 93, por favor. Olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai falar no Salmos de número 93. Ele já começa nos Salmos exaltando a majestade de Deus. Ele vai dizer: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Agora olha o que ele vai dizer. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. O salmista, ele começa a engrandecer o Senhor de tal forma que ele diz: o Senhor nosso Deus vestiu-se de majestade, de grandiosidade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver em uma cachoeira uma tromba d'água. O barulho que uma tromba d'água faz. O poder que tem uma tromba d'água de arrastar pedras gigantescas, árvores e o que tiver à frente, ela arrasta numa facilidade incrível. E o salmista vem dizendo exatamente isso. Ele fala assim: olha, as águas, deixa eu voltar aqui, por favor. As águas se levantaram, as águas levantaram a voz, falando do estrondo, do barulho que é estas águas. E ele diz: as águas levantaram seu bramido. Mas ele vai dizer, e ele vai engrandecer o Senhor aí, dizendo:
mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Ele começa a elevar a majestade e a grandiosidade do Senhor. E o mais que me chama mais atenção é quando lá no Salmos 63, por favor, abre aí comigo. Quando lá no Salmos 63, ele também, num momento de crise, num momento de dificuldade, ele vai exaltar o nome do Senhor de uma maneira tão poderosa. No Salmos de número 63, ele vai dizer assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca. Ele vai falar de caos, exausta e sem água. Ele vai falar de um momento de sequidão, de dificuldades, de luta. Exatamente isso. E aí ele vai dizer no versículo 2: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. E aí no versículo 3 ele vai dizer assim: o teu amor é melhor do que a vida. O teu amor é melhor do que a vida. Agora vamos pensar nesse texto. Vamos entender esse texto e o contexto desse texto. Quando o salmista ele está escrevendo esse texto e ele está citando esta poesia tão linda, ele não está nos seus aposentos de rei, lá no palácio, tampouco no seu trono sentado, todo de ouro, com peles de animais ou algo parecido. Não, ele está em pleno deserto. Por isso que ele fala de terra seca, por isso que ele fala de um lugar sem água, porque ele estava em pleno deserto, num momento difícil da sua vida, num contexto complicado, porque ele estava em conflito com o seu próprio filho. O seu próprio filho agora, Absalão, ele racha o seu exército, ele racha o seu reinado e o trono, e ele anseia, o seu filho Absalão anseia tomar o trono do seu pai. E então o que ele faz para não confrontar com o seu próprio filho, para não guerrear com o seu próprio filho? Ele foge para o deserto. Imagino eu que ele longe lá no deserto, ele começa a pensar como estaria o seu povo nesse momento sem o seu rei. Como estaria o seu palácio, a sua cama, o seu trono, os seus trabalhadores, os seus serviçais, como estariam tudo? E ele analisando e pensando. Mas o mais interessante de tudo é que em meio a um caos tremendo, ele encontra exatamente naquele momento um fôlego para olhar para a majestade de Deus, para a grandeza de Deus e dizer: Deus, o teu amor é maior do que a vida. Não importa se eu estou no deserto ou se eu estou no palácio. Não importa se eu estou agora em crise como eu estou. Não importa agora nesse momento se o meu filho quer me matar ou se ele vai me matar ou não vai me matar. Não importa como é que estão agora as coisas no palácio. Como é que está o meu governo agora. Não importa. O que importa é que o teu amor é muito maior do que a vida.
E principalmente do que esta vida que eu estou vivendo nesse exato momento. A grande questão que nós temos que analisar como igreja é que em meio a um caos que nós estamos vivendo hoje, politicamente falando, e falando do mundo, o mundo está vivendo um caos político. E o Brasil entrou nessa barca, como os outros países entraram nesta barca. E nós aqui no Brasil estamos vivendo aquela questão de partido A, de partido B, de presidente A, de presidente B. Nós estamos vivendo pensando nas coisas, porém nós temos que analisar o seguinte, que o mesmo Deus que livrou a igreja desde os tempos da antiguidade, é o mesmo Deus que vai nos livrar hoje. O que nós como igreja temos que entender, que a grandiosidade do Senhor, esse Deus grande, tremendo e poderoso que nós cantamos aqui, Ele é poderoso de nos livrar como sempre nos fez. Eu tenho 57, vou fazer 58 anos, já estou ficando velho, gaga, mas eu já vi tantas crises e a igreja sempre passou por todas elas. Sabe por quê? Porque o amor do Senhor é maior do que a vida. Sabe por que nós estamos vivendo essa crise que nós estamos vivendo? Eu estava falando isso aqui hoje de manhã. A culpa é nossa. É nossa culpa. Não é culpa de Bolsonaro, ou culpa do Lula, do PT, do PL, e o que for, de esquerda ou de direita. Não, a culpa é minha e sua. Sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo o que nós deveríamos fazer como igreja. Mais uma vez vou fazer a minha propaganda. Vem sábado de manhã, porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar também. Sim, você vai falar de política? Não, eu vou falar do papel da igreja, e que nós como igreja esquecemos de fazer. E por isso que está essa situação toda que nós estamos vendo, o nosso país, a nossa América, o nosso mundo virado de cabeça para baixo. O que eu e você temos que entender é que nós servimos um Deus majestoso, poderoso, grandioso, que tem todo o poder nas suas mãos. Abre comigo aí de novo nos Salmos, que vamos ler um outro texto no livro de Salmos. Salmos de número 145. 145. Preste atenção nisso. Salmos de número 145, versículos 5 e 6. Vai dizer assim: proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. O salmista, mais uma vez, olhando para a majestade do Senhor, para o poder do Senhor, para a grandiosidade do Senhor, e ele não tem como não declarar isso para mim e para você. Ele declara essa grandiosidade, e ele diz que todos vão proclamar o glorioso esplendor da majestade do Senhor. E meditarei nas maravilhas que fazes. E esse é um ponto que nós como igreja precisamos. É meditar nas coisas que o Senhor fez para mim e para você. Vocês já perceberam? Deus, nós oramos, Deus responde. Nós pedimos, Deus nos dá.
Seja uma cura, seja um trabalho, seja uma faculdade, seja o que for. Tudo que pedimos a Deus, Ele vem e nos dá, e Ele faz Ele faz a nossa vontade, entrega em nossas mãos e ficamos felizes. Porém, se algum dia Deus não ouvir, ou melhor, não atender a nossa oração, nós já falamos: Deus não gosta de mim, Deus não me ama, Deus é isso, Deus é aquilo, faz com fulano, mas não faz comigo, dá para fulano, mas não dá para mim, sabe de uma coisa, eu vou abandonar tudo. Mas sabe por que nós fazemos isso? Porque nós não conseguimos meditar na grandeza do Senhor. Você quer ver uma coisa que nós não paramos para analisar? A nossa salvação em Cristo Jesus. É muito difícil, quando vamos orar, agradecer a Deus pela nossa salvação em Cristo Jesus. Mas de tudo nessa vida, o mais importante é a salvação. João 3,16 diz o que, irmãos? Quem sabe recitar de cor aqui comigo? João 3,16. Porque Deus não pereça. E o versículo 17? Mas Deus enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O amor de Deus é tão grande, que o salmista já falou isso, que Ele foi tão generoso conosco, que Ele pegou o seu Filho, o seu próprio Filho, e colocou na cruz, para me salvar e para te salvar. Agora vem um ponto muito importante. Muito importante. Ele veio, não foi para nos condenar. Não foi para dizer: você está em pecado e vai para o inferno. Não, Ele não veio para nos condenar. Ele veio para nos perdoar. Ele veio para nos salvar. Deus é tão grande que Ele deixou a sua glória, tirou todo o seu poder, toda a sua majestade, Ele tirou toda a sua glória. Ele veio aqui a esse mundo simplesmente por mim e por você, sem olhar o nosso pecado. Porque se fosse olhar para os nossos pecados, Ele ia nos condenar. Mas João diz: Ele não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. E aí, eu tenho que parar e olhar e meditar nessa grandiosidade do Senhor e dizer: Deus, o teu amor é maior do que a vida. Quando nós entendermos que o amor de Deus é muito maior do que esta vida que vivemos, seja ela boa ou ruim, seja ela como for, você entenderá a grandiosidade de Deus. Agora vamos para Hebreus, por favor, porque não é só no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que nós vamos ver homens olhando e meditando na majestade de Deus. Nós vamos ver homens expressando essa majestade de uma maneira incrível. E é tão poderoso que ele vai substituir a palavra majestade. Preste atenção aqui comigo. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. O escritor aos Hebreus, ele vai substituir. Vamos ler os versículos 3 até o 14. Preste atenção
o que o escritor aos Hebreus vai falar. Versículo 3, capítulo 1 de Hebreus, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Observe que o escritor aos Hebreus, ele faz exatamente uma junção da palavra majestade e a palavra Deus. Deus e majestade, para o escritor, é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Porque não existe nesse mundo, e nem em outro mundo, nos céus, na terra e debaixo da terra, um nome mais majestoso do que o nosso Deus. Vamos lá. E aí, ele vai dizer: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Versículo 4. Tornou-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? O escritor aos Hebreus, ele começa a meditar e olhar na majestade e na grandiosidade de Deus, a ponto dele trocar o nome. Ele tira a palavra Deus e ele coloca ali a palavra majestade, porque ele entende que não existe outro igual. Deus é maior do que tudo. Deus está acima de todas as suas dificuldades, de todos os seus problemas, de todas as suas necessidades. Deus é majestoso e grandioso, e saiba de uma coisa: Ele tem o domínio de todas as coisas em suas mãos. Ele é o Deus poderoso e Salvador, aquele que um dia nos resgatou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz.
esse é o grande Deus, o Deus majestoso e poderoso que nós servimos. E para continuar, Hebreus 8, versículos 1 a 12. Hebreus 8. Versículos 1 a 12. Vai falar do sumo sacerdote e a nova aliança. Vai falar do próprio Cristo. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote, como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ou seja, se assentou à direita no trono de Deus nos céus. E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar oferta e sacrifício. E por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele tivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Ele serve num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e a escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Preste bem atenção uma coisa aqui, queridos, muito importante, que a gente tem que analisar. Quando o escritor está falando isso, ele está apontando para Jesus. E ele está dizendo que este Jesus, ele é exatamente a manifestação dessa grandiosidade e dessa majestade que nós estamos falando. Ele está dizendo que eu e você devemos meditar e apontar também para essa majestade e essa gloriosa presença do Senhor sobre nossas vidas. Deus é aquele que enviou o seu Filho, e em amor o seu Filho morreu na cruz para nos dar uma nova aliança. Nós daqui a pouco vamos participar da Santa Ceia, e quando fala do sangue de Jesus, fala de uma nova aliança. Esta
é a nova aliança no meu sangue. E é dessa aliança que nós estamos falando. É a aliança no sangue do Cordeiro. É a aliança no sangue de Jesus. Para mim e para você. Nós fomos libertos, salvos, transformados por esse majestoso poder do Senhor, para nos dar o direito de chamarmos Deus de Pai e de termos uma aliança não mais quebrada como antigamente, mas uma aliança eterna para todo sempre. Você foi salvo para viver uma aliança com Ele. Você foi salvo para agora entrar no santuário do Senhor e ter acesso a esse Deus grande, majestoso e poderoso, a hora e o momento que você quiser. Antigamente, só os sacerdotes poderiam entrar. Agora não, você pode. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa estar na igreja para entrar na presença de Deus. Em qualquer lugar que você estiver, você pode entrar na presença do Senhor. E para finalizar, de verdade, todas as vezes, quando pensamos nesse Deus majestoso, nós temos que olhar e apontar para a adoração a Ele. Por favor, Salmo 139, versículo 14. Salmo 139, versículo 14. E nós vamos fechar e você já pode ficar de pé. Por favor, vai abrindo a sua Bíblia aí e vai ficando de pé, se você for achando, porque nós vamos ler e vamos terminar agora, porque vamos ministrar a Santa Ceia. Salmo 139, versículo 14. Eu te louvo, porque fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que te revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho do eterno. Pode colocar sua Bíblia aí na cadeira, enquanto nossos irmãos vão estar dedilhando aqui. Preste bem atenção comigo aqui. O salmista Davi, quando ele está escrevendo isso, e ele está falando da grandeza de Deus, ele chega a um ponto que ele começa a perceber que os ímpios que falam do Senhor, que pecam contra o Senhor, começa a acender nele uma ira contra estas pessoas, e ele diz: eu odeio as pessoas que te odeiam, Senhor, eu odeio as pessoas que falam mal de ti, porém, preste bem atenção nisso, porém, sonda o meu coração. Ele percebe
que não tem como nós, que temos o grande Deus, que proclamamos a majestade do Deus grande, poderoso e visível, nós não tem como entrar em nossos corações o ódio. E aí ele diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algo mal aí, vê se há algo ruim dentro do meu coração, porque eu não posso viver assim. E eu quero te pedir esta noite que você possa fechar os teus olhos. Começa a pedir o Senhor para sondar o teu coração. Começa a pedir o Senhor agora, diz assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se tem pecado aí, Senhor, e se houver, perdoa. Eu não posso viver uma nova aliança em pecado contigo. Como? Eu que conheço o grande Deus majestoso, vou viver uma vida em pecado? Como? Não está dentro de mim o amor que o Senhor um dia teve por mim. Começa agora. Começa a pedir o Senhor para sondar o teu coração. Enquanto os irmãos estarão cantando, eu quero que você peça ao Senhor para sondar o teu coração. E depois que Ele sondar o teu coração, começa a pedir perdão. E depois que você pedir perdão, você começa a colocar um novo cântico na tua boca. Começa a cantar louvores ao grande e majestoso Deus. Oh Senhor, preciso de Ti. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor, e em oração e em rendição a Ele, pedir perdão a Ele, faça isso. Preciso de Ti. Lembre-se que nós estamos em família e estamos em casa. Lembre-se que você está diante do Deus grande e poderoso. Anseia por água, assim tenho sede. Deixa o Espírito Santo trabalhar e falar ao teu coração. Assim é minha. Começa a meditar agora na grandeza do Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Sonda-me, ó Deus. Escuta o meu clamor. E vê se há algo mal dentro mas de que mim. o ar que eu respiro, preciso de Ti. Grande, Tu és poderoso. Ensina-nos, quebranta o meu coração. Ensina-nos a olhar para a Tua majestade de uma maneira diferente. Nossa, anseia por águas, assim tenho sede. Sim, Deus. Como terra Temos seca, como terra seca, assim
preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. De ti, Senhor, não posso viver. Quem sabe o teu coração tem vivido como a terra seca. Quem sabe você tem vindo à igreja domingo após domingo, mas na realidade você tem vivido como a corça, suspirando por águas, carente de uma água verde, fresca e suave, tranquila. Quem sabe você está igual o escritor aos Hebreus que está falando: Senhor, sonda o meu coração. O salmista pedindo ao Senhor para sondar o seu coração. Peça a Ele agora para sondar o teu. E se você descobrir que você está como a terra seca, por favor, dobre os seus joelhos, ore ao Senhor e peça a Ele para te perdoar. Lembre-se que Ele não veio para te condenar, mas veio para te perdoar. O perdão do Senhor, perdão do Senhor. Está pairando sobre esse lugar. Sinto em meu coração que tem pessoas aqui que estão precisando de receber o perdão do Senhor. Sinto em meu coração que tem pessoas aqui que estão como terra seca, que estão como a corça, sedenta por águas tranquilas, mas não sabe aonde tem essa água. A corça, ela consegue sentir o cheiro de águas a quilômetros de distância. Sinta o cheiro de águas a quilômetros de distância e venha aos pés do Senhor, porque é Ele, o grande, majestoso Deus, que vai te perdoar, que vai te alimentar, que vai te retroalimentar, que vai te dar substâncias suficientes para você continuar a sua trajetória e a sua caminhada. Não tem outro, querido. Não tem outro. Beba da água. Beba da água desse grande Deus. Beba da água que Ele está te dando hoje para beber. Beba desta água. Beba desta água. Não saia daqui sem beber da água do Senhor. Diante de ti, Senhor, Beba da água dele. não posso viver. Não vale a pena existir. Preste atenção na letra. Preste atenção na letra. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, Preciso de ti. Diga a Ele que você precisa dele. Distante de ti, Senhor, não posso viver.
Sim, Jesus. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. O que seria de nós sem a Tua presença? Aplauda o Senhor, queridos. Aplauda Ele. Vamos ministrar nesse momento a Santa Ceia do Senhor. Quero convidar os irmãos para trazerem os cálices. Aleluia. Quero ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. A Santa Ceia, ela é para todos aqueles que estão em comunhão com o Senhor e em comunhão com o corpo. Se você está em comunhão com o Senhor, em comunhão com o corpo, ou seja, você está em comunhão com a sua igreja, seja ela a Redil ou outra igreja, não importa qual igreja, mas se você está em comunhão, você pode participar conosco. E o apóstolo Paulo, ministrando sobre a Santa Ceia, ele disse: pois recebi do Senhor o que também lhes ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que pegamos o cálice e o pão e comemos em memória do Senhor, nós olhamos para a cruz e vemos a cruz vazia, porque na realidade Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele morreu e ressuscitou para nos dar a tão grande salvação. A culminância da nossa salvação foi na ressurreição de Jesus. Então, todos vocês, como eu disse, que estão em comunhão, saiam dos seus lugares, pegam aqui o seu cálice, volte para o seu lugar e depois nós estaremos participando juntos. Eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus meu. Oh, quão lindo esse nome é, Maior que tudo Ele é. oh, quão lindo esse nome É o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão. E quando Ele pegou o pão, Ele dando graças, Ele disse: tomai e comei. Este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Lembre-se, este pão, ele é o símbolo do corpo de Jesus. Você vai comer este pão e na sua memória você vai sempre olhar para a cruz e vai ver essa cruz vazia.
Ele já não está mais lá. E quando você olhar para a cruz e vê-la vazia, você vai no túmulo de Jesus e também você vai ver que Ele não está lá. E você vai ouvir uma voz dizer: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. E aí é que culmina a salvação em Cristo. Não é apenas pela morte, mas é pela morte e pela ressurreição. Então, comemos todos, em nome desse vitorioso chamado Jesus, que morreu e venceu a morte, e ressuscitou, e nos deu a tão grande salvação, e o direito de sermos chamados filhos de Deus. E Ele nos enxertou na videira verdadeira. Somos enxertados nesta videira. Comemos todos em nome de Jesus. Após ele ter comido, ele pega o cálice. E ele diz que este cálice é a nova aliança no seu sangue. E ele continua dizendo: fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Lembre-se, quando Jesus estava na cruz, Ele derramou, Ele verteu o seu sangue por mim e por você. O sangue de Jesus foi derramado. Além de ser furado nas mãos e nos pés, Ele foi perfurado do lado. Seu sangue derramou na cruz. E este sangue que foi derramado na cruz foi derramado por amor. Ele nos amou tanto, que Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Então, todas as vezes que você for tomar um cálice em memória do Senhor, olhe para a cruz e veja um Jesus que está derramando o seu sangue. E quando você olhar para aquele sangue sendo derramado, lembre-se, Jesus morreu e derramou o seu sangue por amor a mim. Ele nos ama de tal maneira que derramou o seu sangue por mim e por você. Bebemos todos em memória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, te engrandeço, porque não existe um Deus tão grande como o Senhor. Muito obrigado pela sua majestade, pela sua grandiosidade, pelos seus grandes feitos. E o maior deles, Senhor, foi nos dar a eterna salvação do teu Filho. O que seria de nós se não fosse o Senhor ao nosso lado? Hoje com certeza não estaríamos aqui. Mas se estamos aqui, é porque Ele nos salvou, nos libertou, nos deu um novo nome, colocou em nossa boca um novo cântico, cântico de vitória. Adore a Ele, porque Ele é maravilhoso e majestoso. A morte venceste, o véu tu rompeste.